A paz do Senhor, meus queridos professores. Nesta manhã de domingo, nós passaremos as informações da lição 3 para os nossos alunos. Lição essa que trará uma visão ampla do reino de Deus, das promessas de Deus, daquilo que só se vê com os olhos da fé. Lição 3 tem como título Caleb, perseverança na fé, rumo à terra prometida. Perseverança na fé, rumo à terra prometida. Essa é a vocação de todo cristão. Essa é a vocação que nós, professores, devemos alavancar, fazer crescer mais e mais no coração de cada crente. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, ele diz: rogo-vos, eu, preso de Cristo, que andei digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando um ao outro com amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que vocação é essa? É a vocação que cada crente tem de perseverar e alcançar a vida eterna. E nós, professores, você, professor, você é um instrumento de ajuda, de auxílio e de perseverança na vida de cada aluno. Texto áureo diz: porém, o meu servo, observa que Deus aqui, depois de observar Caleb, depois de observar a visão de Caleb, mesmo em meio a circunstância difícil, ele vê em Caleb um potencial e diz: o meu servo, porquanto nele houve outro espírito. Que outro espírito? Diferente daquilo que movia aqueles espias, que tinha um espírito de medo, um espírito de confusão. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de coragem. E esse servo Caleb, ele demonstrou, através do Espírito de Deus, coragem e força. O texto de referência está em Josué capítulo 14. Creio eu, espero eu, que todos os professores tenham analisado, estudado o texto, para passar para os nossos alunos. Na introdução, nós veremos o que estudaremos nesta lição. A história de Caleb, um dos 12 espias enviado por Moisés para observar a Canaã, a terra prometida, e fazer um relatório sobre como conquistá-la. Juntamente com Josué, ele passou uma impressão positiva da situação em oposição a opinião dos outros espias. Observa bem que dois grupos com visão diferentes. Um grupo com uma visão de observar aquilo que era uma afronta na mente deles. E um grupo que olhava as mesmas coisas, mas com uma visão de um potencial diferente. Uma mesma coisa traz uma visão diferente para grupos diferentes que estão olhando. Observa bem que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, porém se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Jesus está falando da forma que você interpreta aquilo que você vê, da forma que você interpreta aquilo que está diante dos teus olhos. A interpretação vem de você, é você que vai interpretar. Caleb tinha ali oposições de pensamento, oposições de ideia, mas essa oposição vinha de pessoas covardes e medrosas, pessoas tímidas. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 21, 8, que ficarão de fora os tímidos, os covardes. Tímidos dali é aquele que tem até uma aparência de humildade, que diante de Moisés apresentava uma aparência de humildade, uma aparência de postura, tanto que Moisés escolhe, mas diante daquilo que permeava os seus olhos, manifestou em cada um espírito tímido, de covardia. Cabe você, cabe cada um, saber quem está te permeando à sua volta. Os relatórios que chegam na sua mente
são relatórios de pessoas tímidas e covardes, que não têm um propósito do reino de Deus, do crescimento do reino, uma visão do reino, ou o relatório está vindo de pessoas que têm visão do reino? Pessoas que entrou, mas entrou para vencer. Pessoa que entrou para alavancar. Pessoas que vai entrar na terra para alavancar. E não pessoas com relatórios falsos, com relatório que condiz a sua timidez, o seu medo, a sua frouxidão. Caleb e Moisés, Caleb e Josué, tinha um espírito diferente. A história de Caleb, cujo nome significa cão, observa que a expressão cão, dita por Deus, se refere à coragem, à fidelidade. A fidelidade de um cão em defender o seu dono. A coragem de um cão em entrar para socorrer o seu dono. A força. Deus sempre vai usar essa analogia para explicar o ser humano. Em Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 3, está escrito assim: Deus utilizando animais para falar com o teu povo, para mostrar a fidelidade e a força de um animal. Quando ele diz, o boi conhece o seu dono. Olha a capacidade de um boi. O jumento conhece o local do seu alimento. Mas Israel, igreja, não tem entendimento. Olha o que Deus está dizendo. Assim como ele disse que Caleb é um cão de coragem, um cão fiel, ele está dizendo que Israel não conhece o seu dono, que Israel não conhece o lugar do seu alimento. Israel não tem entendimento. Isaías 1:3. Aonde é o lugar do alimento? Embora a Bíblia Sagrada é o alimento, você tem ela na sua casa. Mas aonde Deus escolheu para lhe dar o alimento? A casa de Deus. O Salmo de número 27 está escrito a partir do versículo 4. Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor para contemplar a formosura do Senhor e aprender no teu santo templo. Para que no dia da adversidade me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Olha só, no dia da adversidade, no dia da dificuldade, no dia das coisas negativas que nos permeia, Deus vai fazer como fez com Caleb, porque ele perseverou em estar com aquele que ensinava ali a lei. Se você tem dificuldade em estar aonde se ensina a lei, certamente você terá uma visão ofuscada daquilo que Deus tem para você. A Bíblia diz, através do Salmo 84, preferiria estar um dia na casa do meu Deus do que em outras partes 1000. Preferiria estar 1 hora na casa do meu Deus do que na tenda da iniquidade. O que o salmista está dizendo aqui, preferiria estar um dia na casa do meu Deus do que em outras partes 1000. Todas as partes que nós andamos, permeamos, dormimos, estamos, que não é na casa de Deus, são outras partes 1000. Não é pecado você estar lá. Não é pecado você estar lá, trabalhando, fazendo, cozinhando, seja lá as outras partes 1000. Mas quando nós priorizamos as outras partes 1000, corremos o risco de partir para a segunda parte do versículo, que diz, preferiria estar 1 hora na porta do Senhor do que nas tendas da iniquidade. Quando nós priorizamos as outras partes 1000 e não priorizamos a casa do Senhor, a porta da casa do Senhor, nós corremos o risco de cair nas tendas da iniquidade. Caleb foi diferente. Caleb perseverou na lei do Senhor, perseverou estar com Moisés, perseverou estar junto. Ali ele aprendeu. E no momento que ele tinha que fazer uma avaliação daquilo que ele via, ele disse, o Senhor vai me dar. Tópico de número 2, o Senhor não se agrada daquele que recua.
O Senhor não se agrada daquele que recua. Uma fé pautada nas Escrituras, uma postura de homem corajoso, uma postura que tem como símbolo cão, coragem, fidelidade. Ele não recua, ele não volta atrás, ele tem uma postura positiva, uma postura de quem é Deus na vida dele. Ele não recua nas suas palavras, ele não recua nas suas decisões, ele não recua, ele tem uma fé pautada no reino de Deus, naquilo que Deus disse, naquilo que Deus prometeu. Deus não se agrada daquele que recua. Está escrito em Hebreus 3,12, vede, irmão, que não haja em vós um coração mau e infiel, para afastar dos propósitos, para afastar do Deus vivo. Antes, admoestais uns aos outros no tempo que se chama hoje. Por quê? Porque nós só tornamos participante de Cristo, da Canaã celestial, se retivermos o princípio da nossa fé até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós, professores, vamos passar para os nossos alunos a capacidade de adquirir uma fé verdadeira, a capacidade de ter uma postura, não uma postura de religião, não uma postura física de aparência, mas uma postura espiritual daquele que, olhando os obstáculos, independente da circunstância que nos cerca, nós sabemos entender o propósito de Deus. Falta de visão do reino de Deus. A falta de visão do reino de Deus é transmitida através de quê? Da timidez, através da covardia. Uma falta de visão do reino de Deus leva as pessoas a agir de forma errada. Eu faço uma pergunta para os alunos: qual é o tamanho do reino de Deus? O reino de Deus, ele não tem tamanho, ele é infinito. O universo está dentro do reino de Deus. O reino de Deus é expansivo. Qual é a altura do reino de Deus? Não tem altura, é infinito. O reino de Deus é grande, o reino de Deus é imenso. O reino de Deus não é entendido através de uma forma. O reino de Deus é multiforme sabedoria. E certa vez perguntaram para Jesus assim: Senhor, esse reino que o Senhor anuncia, de tão imenso, aonde é que esse reino está? E Jesus diz: está dentro de você, dentro de mim está o reino de Deus. E esse reino precisa ser manifestado para cada pessoa. Quando você se manifesta, entende que o reino de Deus está dentro de você, as pessoas entram por esse reino e encontram Jesus. O reino de Deus está dentro de você. Uma visão turbada do reino de Deus, uma falta de entendimento do reino de Deus, leva as pessoas a basear tudo que supostamente seja de Deus através daquilo que está diante dos teus olhos. Uma atitude, um comportamento não tem o poder de dirigir o reino de Deus, mas uma vida pautada nas Escrituras, uma vida direcionada por Deus, uma vida baseada na fé bíblica, essa sim tem poder para alavancar o reino de Deus. A visão de Caleb, a visão de Josué foi uma visão diferente. Por quê? Porque os olhos deles estavam voltados para o alto, voltado para Deus. O Salmo de número 34, versículo de número 5 diz: olharam para ele e o seu rosto foram iluminados. Olharam para ele e os seus olhos e o seu rosto não foi confundido. Observa o texto. Salmo de número 34. Olharam para ele e os seus olhos foram iluminados. Olharam para ele e o seu rosto não foram confundidos. Quando você olha para Deus, as pessoas olham para você e não fica confuso. Quando você olha para Deus, você não é confundido. Olharam para ele e foram iluminados. Tiveram entendimento, tiveram compreensão, entenderam os propósitos do reino. Certa vez Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu rosto será luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Quando você olha de forma diferente,
a forma que você olha a vida transmite para a pessoa a clareza de Deus. Meus irmãos, nós vamos passar para o aluno, para cada aluno, que perseverar olhando pela fé, perseverar independente dos obstáculos, independente daquilo que está à nossa volta, perseverar traz-nos a felicidade de herdar aquilo que Deus tem prometido para nós. Levar as pessoas a entender que as nossas necessidades não podem estar além da prioridade. Jesus, em Mateus, capítulo de número 6, Jesus vai anunciar mais de 35 versículos falando para o povo, e o povo estava precisando de algo, estava necessitado das suas necessidades. E Jesus termina os 35 versículos dizendo assim: buscai primeiro o reino de Deus, prioridade, e as demais coisas vos será acrescentada, necessidade. Quantas pessoas estão entrando na casa de Deus atrás das suas necessidades e deixando a prioridade para segundo plano? Certa vez, Elias, entendendo que a terra estava seca, que Israel precisava de água, Elias sobe o monte para orar a Deus para que desça chuva, para que desça água, porque a necessidade de Israel era água. Mas quando Elias chegou lá em cima, ele deparou com um altar e percebeu que o altar estava quebrado, que o altar estava rachado, e ele entendeu que a prioridade era organizar o altar, que através da organização do altar, que é a prioridade, as necessidades de Israel viriam à tona, que é a chuva. Meu irmão, prioriza a visão de Deus, prioriza o reino de Deus, prioriza aquilo que é de melhor para o crescimento do reino de Deus. Não baseie o reino de Deus sobre a circunstância que te permeia, mas baseie o reino de Deus através dos olhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caleb é um exemplo de fé e coragem. Por sua fidelidade, Deus prometeu que ele herdaria a terra. Através da tua fidelidade, através da tua coragem, Deus prometeu que ele herdaria a terra. E isso se cumpriu muitos anos depois, quando ele recebeu Hebrom como herança. A história de Caleb nos inspira a ter confiança em Deus e perseverança para alcançar suas promessas. Com 40 anos, Josué recebeu uma promessa. Com 45, com 85, 45 anos depois, ele diz: eu lutei a guerra de Josué, eu lutei a guerra de Israel, eu lutei a guerra de Moisés, e agora estou aqui novo em forma, como se eu tivesse os mesmos 40. Meu irmão, não entrega os pontos, não coloca-se como um limitante para alcançar o reino de Deus, para alcançar as promessas. Persevera. Cada aluno, cada professor, seja forte, persevera com a visão do reino, e Deus abençoe a cada professor. Tenham todos uma ótima aula, em nome de Jesus. Amém.